Ô pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre programação orientada a objetos, que é um paradigma para construir software que é amplamente usado e possivelmente mais utilizado atualmente. E esse paradigma, ele pensa em duas coisas. Ele quer representar coisas do mundo real no código. Então, a gente no mundo, a gente tem objetos. E esses objetos são coisas normais pra gente. Por exemplo, um carro, ele é um objeto, certo? Só que cada carro, ele tem algumas diferenças nele. Ele tem um carro é mais potente que o outro, o câmbio é manual, o câmbio é automático. E essas diferenças não deixam que um carro, seja um automóvel. Então, a gente quer sempre conseguir representar coisas do mundo real no nosso código, para que faça sentido, faça um código que realmente pareça o nosso mundo que a gente vive. Então, pensando essa parte sobre caos, eu vou explicar o que é uma classe. Uma classe, ela é um modelo. Então, um carro, ele vai ter sempre um modelo. Um carro sempre vai ser de tal jeito. Mas, é, o carro, cada carro vai ter sempre uma peculiaridade, algo diferente do outro. Isso é o que torna uma classe um objeto. Se você tiver uma classe que é um modelo, você vai ter só um modelo, você não tem nada. É só um modelo, mas quando você tem um objeto, você instancia uma classe, aí sim você tem algo que é um objeto. Um carro você pode pensar nele como ok, eu quero um carro que tenha câmbio automático, que tenha que o carro, um automóvel. Pensa num automóvel e esse automóvel ele vai ter alguma peculiaridade que é como eu disse, câmbio manual, câmbio automático. Se se a gente for ver cada carro tem um estilo diferente. Cada carro tem um atributo, tem seus atributos, tem propriedades diferentes. E todo carro ele vai ter métodos diferentes, vai ter operações diferentes. Então, um carro ele pode ser 2.0, outro pode ser 1.6. Isso é um atributo diferente, certo? Mas outro carro ele pode ter um jeito de acelerar e outro carro pode ter outro jeito de acelerar. Então eu vou mostrar isso aqui no código um pouco para ficar um pouco mais claro que aqui eu só fui falando. Eu vou criar uma classe. E essa classe ela vai se chamar carro. Carro, ok. Criei uma classe carro aqui. E o que eu quero que um carro tenha? Eu quero que um carro tenha velocidade. Assim, daqui a pouco eu explico o que é isso. E eu vou colocar que ele vai ter uma marca. Ok? Agora você viu o que eu coloquei aqui? O que é isso? Isso aqui são dois atributos de um carro. Entendeu? São dois atributos, duas propriedades que um carro vai ter. Aqui, tá vendo quando eu tenho uma classe, ó, eu não tenho nada. A classe ela não diz nenhum valor, qual a velocidade dele, qual a marca dele. A classe é algo abstrato. É algo que não tem sentido senão um objeto. Ok? Então, e aqui eu vou adicionar os métodos que um carro deve ter. Um carro ele deve acelerar. Então, ó, eu vou tacar aqui só uma para não ficar dando erro, mas ó, lógica para o carro acelerar. E se um carro acelera, ele tem que frear também. É, frear. Carro frear. Isso aqui é só falando que não está implementado ainda. Se esse daqui faz sentido para todo carro?
Não, né? Um carro pode acelerar de um jeito e outro carro pode acelerar de outro. Então eles não vão ser iguais. Certo? Então, o que que a gente faz aqui? A gente faz que esse método a gente vai chamar ele de virtual. Aqui que no C Sharp é assim. Virtual. Virtual quer dizer o quê? Olha, se o método não for... Se você, quando uma classe herdar desse método, ela poderá reescrever o método do jeito que ela quiser. Então eu vou poder deixar outros carros colocarem uma lógica de acelerar aqui. E se você for ver, eu tenho algumas palavrinhas chaves aqui, ó, que é o que? O public. Public, ó, public, aqui eu tenho private. Aqui eu vou colocar mais uma palavrinha que é protected. O que essas palavras significam? Public significa que todo mundo que que pegar essa classe, pegar o objeto da classe, vai poder mudar, vai poder acessar essa velocidade. É que aqui, ó, se você for ver, ele tá public, mas ele tá get e private set. O que significa? No C Sharp, isso aqui é algo do C Sharp. Quer dizer que, ó, se eu tirasse private set aqui, o que significaria? Significaria que aqui dentro, aqui, como é public, qualquer um pode pegar e atualizar a velocidade de um objeto carro. Mas como eu faço private, o que isso diz? O private só dentro aqui dessa minha classe carro, dentro dessa classe, eu consigo mudar a minha velocidade. Então se eu vir aqui no program e colocar um var carro igual a new carro, eu dar um carro ponto velocidade igual a 100, tá dando erro, porque ó, a propriedade a velocidade não pode ser usada no contexto porque o set é inacessível. Porque ó, private ele não pode ser pego. Mas eu consigo, ó, deixa eu colocar um console.writeLine aqui, eu consigo pegar a velocidade do carro, ó. Eu consigo fazer o get dela, porque só o set é private, ok? Isso vale para os métodos também. Eu posso vir aqui no carro e dar um carro.acelerar. Mas se eu tiver um método private, só dentro da classe. E o protected, ele tem a ver com um dos pilares da orientação a objetos, que é a herança. A herança, pensa que a gente vai ter uma classe carro, né, como a gente tem aqui. E dentro dessa classe, vai ter outra classe chamada Honda. Você concorda que Honda é um carro? A marca Honda, né? Eu tô generalizando, mas sei lá, vou trocar aqui. Honda Civic. Pronto, agora um Honda Civic é um carro. Então, aqui dentro da classe Honda Civic, eu vim aqui, ó, eu vou colocar var Honda Civic igual a new Honda Civic. E eu vim aqui em Honda C. Ponto. Eu tenho todas as propriedades que carro tem. Porque Honda Civic está herdando de carro. Então, automaticamente, tudo que tem aqui vai vir para cá. Tudo que é público ou protected. Porque, ó, o protected, ele diz, todo mundo que herdar pode ter acesso. Então, aqui eu consigo vir aqui, ó, Honda.ano. Ah, não. Tá com protected aqui. Eu consigo acessar aqui dentro, né? Aqui dentro da classe eu vou conseguir acessar. Por exemplo, se eu tiver um método public void iniciar, dentro da classe eu posso vir aqui e dar um ano. Tá vendo? Que ele vai... Esse ano aqui é o mesmo que esse.
Porque ele tá sendo herdado. Mas se eu tiver algo private, eu tiver aqui um private double KMs rodados. Get e private set. Você vai ver aqui. Ah, tá tudo private, não preciso. Eu vim aqui dar um KMs rodados, ó, não aparece nada. Por quê? Porque aqui é private. Isso aqui só existe na classe carro. Ok? E isso aqui, eu mostrei a herança, né? Como funciona. E eu mostrei outra coisa, que é o encapsulamento. O encapsulamento é a gente esconder coisas que não fazem sentido para outros objetos, ou para outras classes, outros métodos, outros objetos. Cara, se eu tenho eu tenho meu carro lá, eu tenho meu Honda Civic. Você vai acelerar. O que acontece quando você vai acelerar dentro do carro? Você deve não saber o que acontece. Por quê? Porque isso aí tá encapsulado, isso aí é um segredo pra gente. A gente só sabe que tem que apertar o acelerador e acabou. Isso é o encapsulamento. Então, se eu vim aqui, ó, carro ponto acelerar. Cara, eu chamar isso aqui, eu sei como o carro vai acelerar? Não sei, mas eu sei que ele tá acelerando, ele vai acelerar. Mas eu sei o que tá acontecendo dentro da classe aqui pra ele acelerar? Não faço ideia. Então isso que quer dizer encapsulamento. A gente não ter noção de algumas coisas que acontecem. A gente elas ficam escondidas para a gente. A gente não sabe a implementação delas, como funciona. E aqui, vou mostrar mais uma coisa sobre mais uma dos pilares, que é o polimorfismo. Cara, o carro aqui, ele tem um método acelerar aqui. A classe genérica carro. Mas o Honda Civic, ele pode acelerar diferente de um Toyota, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui public override void acelerar. O que isso quer dizer? Quando eu usar o método acelerar da classe Honda Civic, eu vou estar usando essa implementação aqui. Se eu nunca fizesse isso, eu estaria usando a implementação que está aqui no carro. Então essa é uma diferença. Aqui eu posso ter aqui, ó, aí eu posso ter aqui a lógica para o carro acelerar. E aqui dentro do Honda Civic eu posso ter uma lógica totalmente diferente para acelerar, mas que não vai afetar nada o acelerar de outro carro. Então eu posso vir aqui, ó. Eu vou fazer esse carro aqui acelerar. Eu vou colocar velocidade mais igual a 10. Eu vou dar um print no acelerar. Aí eu vou ter um var Honda igual a New Honda Civic Honda.acelerar. E que o Honda ele é potente, então ele vai ter uma velocidade vai ser mais igual a 40. É o 7 aqui, ó, tá vendo? Ele tá privado, ó. Então eu não consigo mudar por aqui. Então eu só vou tirar aqui pra ficar mais fácil de mostrar. Mas vocês viram, né? Como tá private, eu só consigo acessar dentro da classe. Eu tentei acessar fora da classe, não deu certo. Então eu vim aqui, ó, agora deu certo, ó. Eu poderia usar até protect aqui, ó, que ainda daria certo. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. E eu vou rodar o programa. Ó, 10 e 40, tá vendo? Eu usei o mesmo método em classes diferentes e eles tiveram comportamentos diferentes. Então, é a mesma coisa que pensa que um carro, ele tem a função tocar música, o método tocar música.
E outro carro tem outro método de tocar música. Cara, para um tocar música pode ser muito diferente do outro para tocar música. Esse é o polimorfismo. Quando você tem uma diferença e você consegue sobrescrever alguns métodos. Esse aqui é bem o básico do orientação a objetos, que é exatamente isso sobre orientação a objetos. A gente tem que pensar as coisas como objetos, a gente tem que pensar no nosso mundo real, coisas que fazem sentido no mundo real para fazer sentido no código também. Aqui, o frear, o que você pode ter também é um método abstrato. O método abstrato, ele vai ter que ser implementado pela classe que herdar, porque eu posso fazer assim, public void iniciar. Eu tenho que colocar um abstract aqui para dizer como método abstrato. Tem que ter a classe abstrata. Então eu vou ter uma classe abstrata aqui, ó. Criar uma classe abstrata chamado automóvel. Aqui abstract void, qual que é o nome? Acelerar, void frear. Tem que colocar aqui, né? Aqui eu só preciso aqui vir aqui colocar não, tá certo. Pronto. Esses métodos aqui, ó, eles não tem nada, eles são vazios, ó, tá vendo? Deixa eu ver um negócio. Ó. Aqui, pronto, vou deixar um assim e um assim. Esses dois métodos são abstratos. Mas esse método aqui, ele pode ter uma implementação. Eu vou deixar os dois abstratos para ficar mais fácil, que eu já mostrei. Public abstract void frear. Opa. Aqui. E agora eu vou fazer aqui carro herde de automóvel. Ele vai herdar de automóvel. E tá vendo que agora tá dando um erro? Por quê? Porque aqui eu tô fazendo como se fosse uma coisa de carro, mas não é, né? Eu vou ter que sobrescrever, porque isso aqui agora é da minha classe abstrata automóvel. Override, ó. Não é mais é algo da classe carro, é algo da classe automóvel que eu tô implementando aqui na minha classe carro. Então essa é o poder. Você tem uma abstração muito forte. Por exemplo, você tem uma pessoa seria uma classe, que teria suas propriedades e métodos. Eu seria um objeto, eu seria o nome Vitor Manzano, CPF tal, RG tal, data de nascimento tal, eu teria minhas propriedades, cada um teria suas. Isso que deixa a orientação a objetos tão forte hoje em dia. E por último, que é algo bem legal, que é muito usado, são as interfaces. As interfaces, elas oferecem algo muito forte para a gente, que é um contrato. Aqui na minha classe abstrata eu posso ter atributos. String modelo, eu posso ter atributos que aqui no carro ele vai herdar. Ok, eu posso ter esses atributos. Mas uma interface ela não tem atributos, ela tem apenas métodos. E esses métodos, eles têm que ser implementados sempre. Honda. Tem uma interface Honda. Normalmente a gente escreve uma interface assim, ó. E interface, porque a gente está sinalizando com o i que é uma interface. Eu vou ter um void aqui, iniciar. O que isso quer dizer? Toda classe que herdar da interface iHonda vai ter que ter o método iniciar. Isso é obrigatório. Funciona como contrato. Se você implementa isso, se você implementa a minha interface, você tem que ter esse método. Tem que implementar o meu método. Não sei se perceberam, mas uma diferença bem sutil nas palavras que usa. Uma classe, ela herda de outra, mas uma classe, ela implementa uma interface. O contrário não existe, tá? Uma interface não implementa uma classe, não herda de uma classe. Não existe isso. Agora, aqui eu venho aqui e... Honda. Aqui ele vai dar um erro.
É porque, ó, tá vendo? Interface member. Iniciar não é implementada. Porque eu tô falando, ó, você tem que implementar isso aqui. Tá vendo? Agora tá aqui, agora não tá dando mais nenhum erro. Porque ele na teoria está implementado aqui, ó. Mas isso daqui abre muitas outras coisas, cara. Você vai ter um contrato para as suas classes. Então, isso torna seu código muito coeso, cara. Porque se você precisar, se você, poxa, aconteceu um negócio aí, eu vou ter que, vou ter duas classes, eu vou ter o Honda Civic e o Honda City. Ah, eu vou ter que fazer toda hora, iniciar e tal. Cara, você vai ter um contrato para todo Honda. Todo Honda vai ter que seguir esses métodos aqui à risca. Se não seguir, não vai dar erro, não tem o que fazer. Isso deixa o nosso código muito coeso. Essa é a grande força de usar uma interface. Ela pensa sempre em um contrato. É o melhor jeito de pensar numa interface, um contrato. E bem basicamente é isso, cara. Você tenta brincar um pouco, pensar um pouco sobre isso, porque, cara, você vê e fala assim, nossa, que negócio fácil. Mas, cara, quando começa a aprofundar, fica algo muito difícil, assim, você implementar corretamente. Porque, cara, tem muitas práticas, tem muitos design patterns que são padrões de escrita de código, desenho de código, que usa a orientação a objetos. A maioria. Cara, você poderia pensar aqui que um carro ele herda de automóvel e o automóvel ele tem sempre número de rodas. Você pode, cara, isso aqui abre tantas portas que é loucura. Se você, por exemplo, pensa agora num algo de pessoas. Eu vou ter uma pessoa A, pessoa B. Cara, mas essas duas pessoas elas vão ter o quê? Nome, CPF, taxa de nascimento, RG. Cara, eu vou ter uma pessoa aqui, porque eu nunca vou instanciar, porque uma classe abstrata, ela nunca é instanciável. Se eu vim aqui tentar var auto igual a new automóvel, ele nem aparece aqui, ó, porque não se pode implementar uma classe abstrata. Ela só serve de modelo de base para outras classes. Então aqui eu teria pessoa. Pô, eu quero instanciar uma pessoa? Não, eu quero instanciar uma pessoa que sempre vai ser uma pessoa do tipo pessoa física ou do tipo pessoa jurídica. Então pessoa não vai ser uma classe normal, vai ser uma classe abstrata, que ela vai ter seus métodos e atributos que vai funcionar para as outras classes, que vai ser, por exemplo, pessoa CPF, pessoa física e pessoa jurídica. Tá vendo? Isso daqui, cara, você já reduz muito a duplicação de código. Porque se pensa, se não tivesse isso, essa superclasse pessoa, você teria que escrever toda hora nome, data de nascimento, os métodos que são padrões, os métodos que você quer que tenha override, que sejam abstratos, que você pode mudar, pode usar o polimorfismo. Cara, abre muitas janelas, é algo bem interessante de se pensar. E é muito mais difícil do que parece. É algo muito difícil. Assim, você fica louco, tanto de coisa que pode fazer com orientação a objetos. É um tópico bem complicado de se entender. Mas espero que eu tenha conseguido dar uma clareada um pouco. Eu posso tentar trazer mais exemplos de código, porque esse código aqui é muito simples, algo muito besta. Não besta, porque, pô, só de pensar em orientação a objetos já é difícil. Mas algo muito besta. Posso tentar trazer algo mais do mundo real, assim, para ver como funciona, com vários métodos, vários atributos. Digam para mim se vocês querem saber. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar duas coisas. As fontes que eu usei para fazer o que eu li para ver o vídeo, que foi um artigo da Microsoft sobre orientação a objetos. E um artigo da Lura também, de um cara que eu não vou lembrar o nome, mas que eu vou deixar aqui na descrição. Que é muito bom, realmente, o cara explicou muito bem, tipo, você dê uma lida que é muito bom, realmente, o cara fez um artigo muito bom, assim,
10, 15 minutos você lê lá e você tem uma boa ideia da orientação a objetos. E por último, eu vou deixar o link pro Instagram de uma startup que eu tô criando, junto com um amigo meu, que ela é focada em gestão de ELPIs, que são aquelas casas de repouso, para a gente automatizar essas casas de repouso. E agora que a gente está no começo, a gente está começando a construir o software, é bem importante a gente começar a ter um engajamento lá no Instagram, começar a atrair mais público para que a gente possa ser visível para o Brasil inteiro. E eu vou encerrar por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal. E espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários sobre alguma coisa de orientação a objetos que eu possa ajudar vocês, que eu posso fazer. Que é um tópico bem legal, que dá pra falar por horas e horas, mostrar vários exemplos. Enfim, obrigado por me acompanhar até aqui. Tchau, tchau, até a próxima.